né? Boa tarde, quem for assistir isso depois. Bom dia para quem for assistir de manhã. Então, essa vai ser a nossa aula 1 ao vivo, né? Nossa aula online. Em razão da questão do coronavírus, vocês já sabem melhor do que eu que nós não temos ainda uma previsão exata de retorno das aulas. Então, as nossas próximas aulas, elas vão ter, né, vão ser gravadas e vão ser feitas ao vivo, perfeito? Eu tinha entregue para vocês, nas aulas anteriores, uma apostila, lembra? Sobre as prisões e as medidas cautelares diversas da prisão. Então, nós estudamos já sobre as modalidades de prisões cautelares, lembra? Então, a gente estudou a preventiva, estudamos a temporária, falamos sobre a prisão domiciliar, essa é uma novidade legislativa do pacote anticrime, e até falamos também sobre a audiência de custódia, que agora possui uma regulamentação específica, né, no Código de Processo Penal. Então, a gente estudou que antes o que não era formalizado agora se tornou norma penal por força do pacote anticrime. Pois bem, o que ficou faltando para a gente estudar são as medidas cautelares diversas da prisão. Então, nós estudamos que, em regra, nós temos, né, uma prisão cautelar, seja a prisão em flagrante, seja a prisão preventiva, seja a prisão temporária, e que qualquer uma dessas medidas, dessas prisões cautelares, obrigatoriamente elas devem ser ratificadas na audiência de custódia. De modo que as medidas cautelares diversas da prisão, elas, a rigor, são fruto da conversão de uma possível prisão em flagrante. Então, a pessoa ela é presa em flagrante, ela é conduzida para a audiência de custódia, onde a autoridade judiciária ela homologará a validade dessa prisão em flagrante, e aí, no ato da conversão desse flagrante, ao invés dela converter em preventiva, ou ao invés do juiz converter isso em uma liberdade provisória, ele vai aplicar uma medida cautelar diversa da prisão, que são as medidas previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Veja que as medidas cautelares diversas da prisão, elas não sofreram nenhum impacto com relação ao pacote anticrime, perfeito? E o 319, ele é, né, bem explícito sobre o que seriam essas medidas cautelares diversas da prisão. Então, nós temos lá comparecimento periódico em juízo, nos prazos e nas condições fixadas pelo juiz, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, né, quando por circunstâncias relacionadas ao fato o indiciado ou acusado deva permanecer distante dessa localidade, proibição de manter contato com pessoas determinadas, quando isso puder ocasionar prejuízo de algum modo para a instrução processual, e temos aqui o recolhimento domiciliar no período noturno e suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira. Então, nesses casos aqui desse inciso sexto, inclusive, que tem na apostila que eu mandei para vocês, ela se aplica para aqueles casos em que nós estamos diante de crimes praticados por servidor público contra a administração pública. Então, por exemplo, nesse inciso, né, suponhamos que a pessoa ela seja fiscal da Receita Federal e nos postos fiscais ela receba propina para passar mercadoria. Então, nesse caso, é muito mais eficaz uma medida cautelar diversa da prisão, no sentido de afastar esse servidor público do trabalho, já que ele fazia dinheiro ali, né, durante o exercício da função pública, do que você propriamente colocá-la em uma prisão preventiva, tá? E temos, por fim, ali no inciso 7º, internação provisória do acusado, quando ele praticar crimes violentos, quando for o caso dele ser inimputável ou semi-imputável. Então, essa pessoa ela será internada
pelo tempo que se fizer necessário, seja para a conclusão do inquérito, seja para a instauração de um incidente de insanidade mental. Perfeito? E aí, por fim, no inciso 7º, a gente tem a fiança, nas infrações que admitirem fiança, desde que a pessoa se comprometa a comparecer aos atos do processo logo em seguida, tá? Então, essas todas são as medidas cautelares diversas da prisão. Perfeito. O que é que você precisa saber sobre isso? Primeiro detalhe, você não precisa decorar quais são as medidas cautelares diversas da prisão. Isso é um tipo de conhecimento que a gente já estudou em sala de aula. Você vai ler, vai memorizar para fazer sua prova, depois você vai esquecer isso daqui 1 a 2 semanas. Porque, na verdade, aqui não tem nenhum raciocínio jurídico lógico sobre o que são essas medidas cautelares. Então, a gente tem um rol no 319, e você vai aplicar uma dessas medidas, ou até mesmo mais do que uma medida dessa, de forma cumulativa. Perfeito. Agora, o que é que você precisa saber mais sobre a medida cautelar diversa da prisão? Quando nós estudamos prisão preventiva, nós vimos em uma das disposições da prisão preventiva que, caso a pessoa descumpra uma medida cautelar diversa da prisão, esse descumprimento poderá acarretar a decretação da prisão preventiva. Pois bem, isso não é um efeito automático, gente, da prisão preventiva, não é. Na verdade, o magistrado ele vai ser comunicado do não cumprimento dessa medida cautelar diversa da prisão, e, se for o caso, ele vai converter essa prisão cautelar, essa medida cautelar diversa da prisão em uma prisão preventiva, mas isso não é obrigatório. Então, por exemplo, a pessoa recebeu uma medida cautelar diversa da prisão, então, proibição de frequentar determinados lugares. Beleza. Tá, mas suponhamos que ela tenha ido até esse local. Então, o que o juiz ele pode fazer? Ele pode aplicar outros. Suponhamos que esse local só funcione no período noturno. Então, ele pode aplicar uma outra medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, ou seja, ele não vai poder sair para lugar nenhum, nem para esse lugar em que ele descumpriu. Perfeito? Então, o magistrado ele poderá, se for o caso, substituir a medida cautelar anteriormente aplicada, ou, se for o caso, cumular essa medida com outras medidas mais, tá? E se aí ele descumprir, aí tudo bem, o magistrado ele poderá converter a preventiva, mas existem hipóteses em que ele diretamente já poderá converter essa preventiva. Perfeito? Agora, na prática, quais são as situações em que eu vou ter uma medida cautelar diversa da prisão? Então, a gente já viu uma hipótese, que é quando a gente vem em um deslocamento da prisão em flagrante para a medida cautelar diversa da prisão, perfeito? Então, a pessoa ela é presa em flagrante, ela vai para a audiência de custódia e lá o magistrado aplica uma medida cautelar diversa da prisão. Beleza. Tá, Laila, quais são as outras hipóteses? As outras hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão geralmente decorrem de pedidos alternativos por parte da defesa de revogação de prisões, seja preventiva, seja temporária. Então, por exemplo, o seu cliente está preso preventivamente. Suponhamos que você peça, atravesse um pedido de revogação de prisão preventiva e, alternativamente, caso esse não seja o entendimento daquele juízo, que o juiz aplique uma medida cautelar diversa da prisão. Então, veja que a medida cautelar diversa da prisão do 319, ela vai acontecer num contexto de prisão preventiva ou temporária, quando ela é apresentada por parte da defesa em um pedido de revogação da prisão preventiva ou da prisão temporária, ou até mesmo por parte do promotor de justiça, porque ele também é o fiscal da lei, muito embora a gente saiba que na prática
Ele não vai fazer isso, mas ele pode pedir a substituição? Ele pode pedir a substituição. E o magistrado, somente na fase processual, lembra? Agora, né, nós vamos ter, em regra, a rigor, o magistrado somente na fase processual, portanto, somente no caso de prisão preventiva, podendo, de ofício, substituir uma medida que é a prisão preventiva por uma medida cautelar diversa da prisão. Então, como nós estudamos nas aulas anteriores, lembra que o juiz, ele não pode agora, na fase de investigação, decretar preventiva de ofício, ele não pode fazer isso mais. Veja que ele pode, de ofício, durante a instrução, substituir uma prisão preventiva por uma medida cautelar diversa da prisão, tá? Então, claro, isso é uma analogia que a gente faz, porque, ora, se ele pode revogar a prisão preventiva no curso do processo, por que é que ele não pode substituir a preventiva por uma cautelar diversa da prisão? Ora, se ele pode o mais, ele pode o menos, que é essa substituição. Tudo bem? E aí, portanto, com essas considerações, a gente encerra o tema medidas cautelares diversas da prisão. E vamos entrar agora em procedimentos, tá? A ementa de vocês, na verdade, a gente deveria estudar agora comunicação dos atos processuais, tá? Mas vamos aproveitar que a gente está embalado no primeiro bimestre e vamos estudar a segunda matéria mais importante depois das prisões e das medidas cautelares diversas da prisão. Perfeito? Que são os procedimentos. Eu vou colocar essa apostila sobre os procedimentos no AVA, ela é uma apostila de 40 páginas, tá? De modo que a gente provavelmente vai levar aí uns 2 ou 3 encontros para poder estudar sobre ela, né? Porque ela é severamente maior do que o conteúdo que nós estávamos estudando. De modo que já agora, dentro na aula, nessa nova aula, nesse novo tema, nós vamos lidar com 3 procedimentos diferentes. Um procedimento comum, que é chamado também de procedimento ordinário, um procedimento sumário e um procedimento do Juizado Especial Criminal, que é chamado de GCRIM, tá? O que é que você precisa saber sobre isso agora, num primeiro momento, tá? Peraí, deixa eu só... Ah, tá. Já ia... Vamos desligar o microfone aí, o povo que tá vindo. Peraí, rapidão. Deixa eu pegar aqui. Para ativar o mudo, tá, gente? Depois eu volto. Beleza. Então, o que nós temos que entender dentro dessa lógica dos procedimentos, tá? O procedimento, ele é uma mecânica, né? Denúncia criminal, resposta à acusação, juiz designa audiência de instrução, memoriais finais e sentença. Só que, dentro da lógica dos procedimentos, nós temos o procedimento comum, também chamado de procedimento ordinário, que é o procedimento maior, e temos o procedimento sumário, que é um pouco mais célere, estabelecido com base na pena que é combinada para cada crime, e nós temos o procedimento sumaríssimo, que esse é, inclusive, fruto de uma lei especial, que é a Lei do Juizado Especial Cível e Lei do Juizado Especial Criminal, que é a Lei 9.099, tá? Essa Lei 9.099, portanto, ela vai trabalhar com um rito mega célere, tanto com relação às questões de natureza cível, quanto com relação às questões criminais. No nosso caso,
a gente vai estudar, portanto, somente o G-crime. Perfeito? Agora, além desses 3 procedimentos, comum, sumário e sumaríssimo, nós temos que compreender que também existem procedimentos especiais que estão inseridos dentro do próprio Código de Processo Penal. Então, quando a gente imagina uma lógica de procedimento especial, a primeira coisa que a gente pensa é, pô, deve ter uma lei especial sobre isso. Quando, na verdade, nesse caso específico, não. Nós temos procedimentos especiais dentro do Código de Processo Penal, que são tribunal do júri, crimes contra a honra e crimes praticados por funcionário público. Então, nós temos essas 3 peculiaridades inseridas dentro do próprio Código de Processo Penal. Perfeito? Então, fiquem atentos, porque, a rigor, nós vamos estudar um leque de 6 procedimentos. Sumário, sumaríssimo, ordinário. Beleza. Aí vem crimes contra a honra, tribunal do júri, funcionário público. Crimes contra a honra, tribunal do júri e funcionário público, a gente vai ver rápido. Na verdade, crimes contra a honra e contra funcionário praticados por servidor público é um detalhe que se diferencia de todo o resto que a gente vai estudar. E tribunal do júri, que é chato pra cacete, a gente vai ver os principais pontos do procedimento do júri. Provavelmente eu vou obrigar vocês a irem assistir algum tribunal do júri para ficar ali um dia à toa, assuntando a vida das pessoas lá no tribunal, no plenário do júri, e ver também como é que rola a dinâmica do tribunal do júri. No AVA, inclusive, eu coloquei um pedaço de uma sessão do tribunal do júri, para quem tiver, né, uma curiosidade maior e não conseguir esperar para ir lá no seu dia ver um tribunal do júri. Mas, a rigor, é mais ou menos algo de natureza teatral, digamos assim, e também é algo que não vai interferir na sua cognição, no seu conhecimento quanto aos procedimentos, porque é um passo a passo, né? É um rito, é como se fosse uma missa, o tribunal do júri, que nós temos uma série de atos que devem ser rigorosamente praticados, de modo que qualquer ato que seja, cuja prática não tenha sido dentro da legalidade, vá ocasionar uma nulidade naquele tribunal do júri inteiro, tá? Então, é um negócio assim que contamina toda a sessão do tribunal do júri. Agora, dentro do processo penal, eu julgaria que essa parte de procedimento é uma das partes mais importantes. Ela só perderia ali para nulidades, porque, a rigor, também, as nulidades, todas elas estão atreladas com o procedimento. Então, a gente vai ver que o procedimento pode ser uma matéria, num primeiro momento, que pareça ser fácil, quando, na verdade, ela é aquela arraigada de maior informação possível, de modo que qualquer violação dentro desse procedimento poderá, inclusive, acarretar uma nulidade, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, dentro do processo penal. Perfeito? Então, eu vou abrir o microfone agora, só para a gente ver se alguém ficou com alguma dúvida sobre prisões e medidas cautelares diversas da prisão, tá? Para daí a gente começar a falar sobre os procedimentos, beleza? Agora, a gente pergunta, né, porque o povo pode ficar com dúvida, então não tenha vergonha de falar, ninguém tá vendo sua cara aqui, a não ser que você queira colocar a sua cara para filmar, que eu também apoiaria, né, porque não ficaria só eu aqui passando vergonha com a minha cara na tela, né, dá uma depressão na gente só ver as letrinhas aqui na frente da tela, porque não tem um filho de Deus para conversar olhando na câmera, né, então, por favor, quem quiser se encorajar aí, né, de repente pode rolar um auxílio
se alguém precisar de uma notinha ou outra aí na oficial para dar um up para mim, né? Tem alguém, uma pessoa ali, no caso, uma figura, para eu poder conversar. Então, eu vou abrir o microfone e aí. E aí, pergunte, gente, pelo amor de Deus. Pode liberar aí os seus mudos para conversar comigo, gente. Ninguém quer conversar? Anderson, Carolina, Cibele. Gente, pergunta, pelo amor de Deus. Alguma dúvida? Emanuel, Érica, Lucas, Almeida, Soares, Tainá, Milena, nada? Tudo maravilhoso? Então tá bom, gente. Lucas, pergunta logo, Lucas. Então, beleza. Então, vamos, a partir de agora, falar sobre os procedimentos, tá? Aí, o que vai acontecer, gente? Vocês têm meu telefone, não tem? Me chamem no WhatsApp daqui a pouco, na hora do intervalo da aula, eu já vou mandar a apostila nova para vocês, dos procedimentos que a Juliana maravilhosamente preparou para a gente, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha apostila, que deixou de ser minha há muito tempo, né? Porque a Juliana tem atualizado ela diariamente. Ah, detalhe também, tá, gente? Aquela apostila, essa apostila de prisões, medidas cautelares diversas da prisão que eu mandei para vocês, ela tem um defeitinho em um lugar lá que fala sobre o prazo da audiência de custódia. Aquilo ali é verdade. Então, houve um erro material. Então, esse erro material já foi corrigido, tá? E eu vou inserir ela corrigida no encontro 8 lá dentro da aula, tá? Então, eu vou anotar aqui para eu não esquecer. Eu vou colocar um arquivo lá dentro da aula do encontro 8, que já vai ser a apostila atualizada, pelo amor de Deus. Que uma aluna veio me perguntar esses dias, eu vi que tinha um errinho lá, e aí eu corri e arrumei. Aí vocês baixem e mandem para o pessoal da sala, repliquem isso aí, tá? Lá no encontro 8, eu vou já jogar também essa que a gente vai começar a estudar hoje, tá? Lembrando que isso é um plus, né? Uma esmola que eu estou dando para vocês acompanharem as aulas. Isso não vai servir de substrato para a vida profissional, né? É um plus, uma ajuda ali para você dar uma estudada, mas isso não te impede de estudar pela doutrina, beleza? Então vamos lá, bom que ninguém pergunta, parece que eu estou sozinha aqui falando com um monte de letrinha. Com relação, portanto, aos procedimentos. Então, vamos começar nossa aula falando sobre o procedimento sumaríssimo, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, tá? A Lei 9.099/95. Gente, gravar aula não dá nem para enrolar a aula, né? Ai, meu Deus, tem 3 horas falando, impossível. Aí você me dá uma água ali, por favor. Que a gente não pode fazer uma piadinha, não tem ninguém aqui para dar um feedback. Meu Deus. Então, olha só. No Juizado Especial Criminal, então, 9.099/95. Primeiro, ela é uma lei híbrida, porque traz situações de natureza civil e natureza criminal. Então, não tem aquele, né? Por exemplo, seu vibrador que você comprou que não presta, aí você vai entrar na justiça. Qual que é a justiça? Juizado Especial Civil. Então, ele é regulado por essa mesma lei que a gente vai estudar, que é a Lei 9.099/90, tá? Então, ela possui ali a sua parte criminal. E essa lei dos juizados especiais criminais é justamente para regulamentar norma constitucional, ok? Então, o que vai acontecer? Deixa eu só ativar o mudo aqui. Senão vai ficar ruim a transmissão. Beleza. Então, o que nós temos com relação a ela? Ela é um regulamento da própria Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela previu sobre a necessidade de nós termos, né, uma justiça especializada que tratasse de maneira mais célere algumas matérias. Beleza? Tá bom. Laila, onde que está isso? Isso aí, relaxa, tá lá
na sua apostila, que depois você vai ver no artigo 98 da Constituição. Beleza. O Juizado Especial Criminal, ele possui diretrizes muito mais informais, por assim dizer, e por essa razão, a tramitação desses processos ela é extremamente rápida. Então, o Juizado Especial Criminal, ele trabalha com infrações de menor potencial ofensivo e infrações de médio potencial ofensivo. De modo que nós temos, inclusive, a criação de institutos processuais que outrora eles não existiam e que justamente são as cerejas do bolo do Juizado Especial Criminal, em que nós vamos realmente ali estudar cada uma delas. Então, a gente trabalha ali com um viés mais de se utilizar de outros ramos do direito para poder ali equalizar esse desequilíbrio nessa relação social, do que o direito penal propriamente dito, a pena cominada, a prisão. A gente vai ver, por exemplo, que no GCRIM, uma eventual transação penal vai acarretar a extinção do processo, sem que nós tenhamos uma persecução penal, ou seja, sem que nós tenhamos um processo criminal direcionado, levado através desse procedimento sumaríssimo, que é muito mais rápido que o ordinário, que é mais rápido que o sumário, ambos previstos no Código de Processo Penal. Beleza? Pois bem. Os princípios, portanto, norteadores são todos aqueles relacionados com a informalidade do procedimento, oralidade, então os atos praticados em regra são verbalizados pelas partes durante a audiência de conciliação, simplicidade, então nós temos poucos documentos, aquele excesso de papelada, documentação, informação, não se faz tão necessário nos crimes que são processados pelo GCRIM, informalidades nas práticas de alguns atos, depois a gente vai ver alguns exemplos na prática, e economia processual. Vamos, da melhor maneira possível, gastar pouco do erário público. Tá bom, Laila. O que é que vai, afinal de contas, ser processado e julgado pelo GCRIM? Bem, primeiro detalhe, a natureza da infração penal. Ela deve ser uma infração penal de menor potencial ofensivo. O que é uma infração de menor potencial ofensivo? Bom, são crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos. Então, qualquer crime, Laila, o que é crime? Crime é uma conduta punida com pena ou de detenção ou de reclusão, perfeito? Isso é um crime. Então, qualquer conduta descrita em qualquer tipo penal, tá? Não só no Código Penal. Qualquer conduta descrita no nosso ordenamento jurídico de natureza penal, cuja pena cominada seja de reclusão ou detenção, cuja pena não exceda 2 anos, ela é do GCRIM. Agora, gente, quais são esses crimes? Eu não sei. Não vou decorar crime agora? Vou decorar pena de crime? Não sei. Existem aqueles mais corriqueiros, ameaça, lesão corporal leve, mas ninguém vai decorar a pena de crime. Então, você vai, no caso concreto, ver qual é a conduta, partindo dessa conduta, qual é o crime, qual é a pena, e a partir disso você vai ver se é do GCRIM ou não. Simples assim, tá? Agora, além dos crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos, nós poderemos ter qualquer contravenção penal. Bom, contravenção penal é uma lei especial, super antiga, da década de 40, por aí, que traz condutas que são nominadas de contravenções penais. Todas as condutas descritas ali são contravenções penais. Tá, como é que eu sei que é uma contravenção penal? Primeiro, porque está na lei de contravenção penal, tá?
E segundo, porque a pena cominada, a pena aplicada é uma prisão simples, tá? Então, a gente teria o gênero infração penal, isso lá em pena 1, tá? Primeira espécie crime, que é a regra. Segunda espécie contravenção penal. Perfeito? Contravenção penal, não importa a pena. Não importa a pena. Dando um look aqui na câmera. Não importa a pena, qualquer pena que seja. Muito embora as penas sejam pequenas, tá? E crime, qualquer crime cuja pena máxima não exceda 2 anos. Beleza, esse é o primeiro conceito de infração penal que você deve atrelar a competência para processo e julgamento do Juizado Especial Criminal. Beleza, esse é o primeiro ponto. Agora, um outro detalhe que você tem que saber é que, muito embora ela abarque qualquer crime previsto na lei esparsa, algumas leis especiais vedam a aplicação dessa lei, a lei do GCRIM. Porque, na verdade, a lei do Juizado Especial Criminal, ela não traz nenhum crime propriamente dito. Ela trabalha só com procedimento, que é aplicado de maneira genérica para qualquer contravenção penal e para crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos. Perfeito. Só que existem leis especiais criminais que vão prever de forma expressa a não aplicabilidade da lei do Juizado Especial Criminal. Exemplo, um crime de ameaça praticado no contexto da Lei Maria da Penha. Não cabe a aplicação dos institutos despenalizadores previstos no GCRIM. Olha o nome, institutos despenalizadores. Como assim? A gente vai ver que as cerejas do bolo que eu falei para você são, na verdade, institutos muito benéficos para o autor do fato, que são institutos despenalizadores. Ora, se ele é despenalizador, significa que ele não aplica uma pena privativa de liberdade. Então, ele trará outras soluções processuais que não se relacionam a uma pena privativa de liberdade. Por isso, ele é chamado de institutos despenalizadores. Perfeito? Pois bem, algumas não sei por quê. Como assim alguém pode aplicar meu mudo? Acho que voltou. Se não voltou minha fala, vocês interrompam aí, dê um grito, tá? Pois é. Então, essas leis especiais, elas vedam a aplicação da lei do GCRIM. Então, se é uma ameaça no contexto da Maria da Penha, cara, não cabe GCRIM. A própria lei Maria da Penha fala, olha, os institutos despenalizadores da lei do Juizado Especial Criminal não vão se aplicar para o GCRIM. Perfeito? Agora, outro detalhe também, deixa eu só ver aqui o mudo, peraí. Só um segundo, gente. Só um minutinho, que tem um microfone que está interferindo na transmissão. Peraí. Só um segundinho, gente. Estamos adaptando, né? Sem loucura. Pronto. Eu estava falando mesmo? Ah, tá, lembrei. Então, esses são os primeiros detalhes. Então, eu posso ter uma lei especial que chegar e falar, olha, no meu caso, não vamos aplicar GCRIM, não vamos aplicar esses institutos despenalizadores, perfeito? Tá bom. Então, a gente já viu que contravenção penal qualquer uma,
Vimos que crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos, perfeito? E temos também que constatar a inexistência de eventuais circunstâncias que vão deslocar a competência que era do GCRIM para um juízo comum, perfeito? Então, por exemplo, a gente vai aprender depois. Dentro de comunicação dos atos processuais, nós temos citação e intimação. Isso a gente vai aprender depois. A citação, ela pode ser uma citação pessoal, que é a regra, uma citação ficta, ou seja, uma citação fictícia, que pode ser mediante edital ou mediante hora certa, tá? Na citação fictícia, significa que eu quero citar você e eu não sei onde você está. Então, eu vou ali promover uma citação editalícia. Pois bem, por conta da celeridade processual que eu falei para vocês agorinha, o GCRIM não aceita citação por edital. Por quê? É uma citação que demora, porque tem que confeccionar um edital, publicar no Diário Oficial, o escrivão vai fazer esse edital, o juiz vai pedir. Então, veja, como nós trabalhamos com uma celeridade processual, o GCRIM ele falou, olha, citação por edital não rola, não vamos fazer. Citação dessa forma vai ser muito custosa. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Muito embora a pena não exceda 2 anos, vamos deslocar isso para a justiça comum, porque aqui a gente não faz citação fictícia. Não fazemos uma citação ficta. Então, a lei ela veda quando é necessário a confecção de uma citação ficta. Perfeito? Essa é uma hipótese em que o crime, por exemplo, não poderá ser processado e julgado pelo GCRIM. Então, suponhamos que é uma ameaça, você te ameaçou, mas, enfim, você não sabe onde ela mora, se lavrou um BO contra ela, foi instaurado um TCO, mas ninguém acha ela. Ela vai ser citada por onde? Por edital, gente. E agora? E agora que vai para a justiça comum? Vai para a justiça comum. E aí a morosidade da justiça, inclusive, vai acarretar uma prescrição disso aí. Porque o processo vai demorar muito. Então, esse é um exemplo em que, muito embora eu tenha um crime cuja pena não exceda 2 anos, eu não posso fazer ele tramitar pelo GCRIM, porque eu vou ter que fazer esse tipo de citação. Outro exemplo também são crimes conexos. Então, eu tenho lá uma ameaça e uma lesão corporal. Tá, quem vai julgar? Justiça comum. Se a lesão corporal ela é grave, lembrando, né, artigo 129, parágrafo 2º, ela vai, parágrafo 1º, me perdoem, ela vai deslocar essa competência que inicialmente era do GCRIM para uma justiça comum, procedimento sumário, provavelmente. Então, lá no procedimento sumário, lá no fórum, a gente vai ter o processamento tanto da ameaça, que num primeiro momento seria do GCRIM, quanto também do crime cuja competência para processo de julgamento é do procedimento sumário, tá? Porque são crimes conexos, perfeito? Lá, o que é conexão? Gente, conexão está lá no artigo 70 do Código de Processo Penal. Maravilha? Beleza. Agora, outros detalhes também. Diferente do procedimento sumário e ordinário, a competência territorial do Juizado Especial Criminal, ela é determinada no local em que foi praticada a infração penal e não no local da consumação. Gente, isso é completamente diferente do Código de Processo Penal, tá? Isso cai na prova sempre, toda a vida. Competência do Juizado Especial Criminal é no local da prática da conduta, enquanto que no CPP é no local em que há o resultado. Então, por exemplo, se eu suponhamos que você está lá na ponte de Várzea Grande, bem na divisa, assim. Na ponte não, né? Vamos pegar uma cidade vizinha que está bem na divisinha, assim. Então, sei lá, Cuiabá e Chapada.
Você dá um exemplo bem ridículo, mas fica gravado, não sei se seria legal. Então, você está lá bem na divisa, bem na linha que divide Cuiabá e Chapada. Aí você diz assim para a pessoa, tá numa rave muito louca lá no meio do mato e tal. Quem estava nessa rave? Vamos ver. O João Gordo, professor. Quem mais estava nessa rave? Django. E eu estava lá também. Beleza. Então eu estava lá na rave de Django e tal, e João, naquele ânimo lá de madrugada, já que os carinhas tiram a blusa, né? Aí João lá sem camisa, aí galera, pô, João, sacanagem, né, velho? Isso daí tá feio, né? Eu falei, ô, João, tá passando vergonha, vamos embora. E aí, suponhamos que começou uma briga do João com o Django lá. Isso já de manhã, 10 horas da manhã. E aí o Django falou assim, João, você é um gordo safado. Então isso é uma injúria, né? Um crime de menor potencial ofensivo. Só que, veja, o João, o Django, quando xingou o João, ele estava na divisa do lado de Cuiabá, enquanto que o João estava na divisa do lado da Chapada. Então, veja, para fins de GCRIM, a competência é Cuiabá, porque nós vamos aplicar a teoria da atividade. Então, onde é que Django xingou? Django estava onde quando ele xingou? Em Cuiabá. A conduta foi praticada em Cuiabá. Beleza. E o João? Onde que ele estava? Ele estava na divisa do lado da Chapada, só que, como é um crime cuja competência é do GCRIM, ele vai ser processado e julgado pelo local da conduta. Então, Cuiabá vai processar e julgar. Se não fosse um crime de menor potencial ofensivo, onde seria a competência territorial? Em regra seria em Chapada, porque com relação à competência material do Código de Processo Penal, a gente vai aplicar a teoria do resultado. Então, essa é a diferença básica, tá? Isso cai, gente, em prova sempre, sim, toda a vida. Tudo bem? Então, esse é um detalhe muito importante com relação à competência processual, tá? GCRIM, no momento da conduta, portanto, teoria da atividade. Tudo bem? Agora, existe alguma exceção para essa teoria da atividade? Existe, gente. Por exemplo, uma pessoa que tem prerrogativa de função. O que é prerrogativa de função? Vocês já estudaram isso lá no processo penal 1. Em razão da função pública exercida, a pessoa será processada e julgada por um juízo diferente daquele que seria se ela não ostentasse essa condição de servidora pública. Beleza. Tá. Nesse caso, é óbvio que este outro juízo vai julgar essa pessoa detentora da prerrogativa de função, mas, na verdade, ela vai continuar podendo aplicar os institutos despenalizadores. Então, por exemplo, suponhamos que é uma competência para processo e julgamento do STF. Então, o político ele vai ser processado e julgado pelo STF, mas é óbvio que o ministro lá do STF ele vai propor os mesmos institutos despenalizadores que uma pessoa que não ostenta essa condição de servidor público, que atrai a prerrogativa, teria. Então, a lógica dos institutos despenalizadores vai continuar absolutamente a mesma. Não vai haver nenhuma alteração. Tudo bem? Esses são os detalhes gerais com relação ao juizado especial criminal. Beleza. Para finalizar, assunto de competência, tá? Existe hipótese de modificação da competência? Claro que existe. A gente já falou, exemplo, conexão. Acabei de dar um exemplo. Outro exemplo, eu tenho processo do Tribunal do Júri, que é doloso contra a vida, misturado com GCRIM. Então, a pessoa ameaçou e depois foi lá e matou. Nesse caso, Tribunal do Júri, tá? Mas, veja, vai haver essa força atrativa, essa atração entre ameaça e homicídio, mas, para a ameaça, poderão ser propostos os institutos penalizadores, normal com relação a essa infração de menor potencial ofensivo.
Tudo bem? Isso que nós estamos conversando está lá no artigo 60 do Código de Processo Penal. Tudo bem até aqui? Eu vou abrir o microfone, vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Nem que seja para me xingar, né? Vamos ver aqui. Algum filho de Deus quer se manifestar? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Anderson, não. Carolina, não. Boa noite, professora. Ai, arrasou uma alma, gente. Tá ótimo, tá tranquilo. Carol, e aí, tá dando para assistir certinho? Tá dando sim. Ah, beleza. Então, olha só, você tem meu telefone, meu celular? Eu tenho a da Ju, eu tenho. Cara, então você manda para ela uma mensagem. Eu vou avisar para ela, mas ela já está sabendo. Para ela mandar essa apostila que a gente está conversando a aula de hoje, tá? O que nós vamos fazer agora? Porque isso aqui, essa aula deu certo, graças a Deus, né? Porque estava meio bichado hoje de manhã para eu gravar. Então eu vou daqui a pouquinho encerrar a aula. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma meia hora de intervalo, tá? E aí, meia hora não, uns 20 minutos, até tô trabalhando mais do que antes, né, gente? Uns 20 minutos, aí eu vou correr lá no... Não, vamos fazer um teste? Não, vamos fazer do jeito que eles mandaram mesmo, que eu já queria mudar. Eu vou correr e vou lançar um link novo, porque eu preciso de 2 links, vocês acreditam nisso? Então, eu preciso gravar em 2 links essa aula. Então, eu vou pegar, vou encerrar a aula agora, daqui a pouquinho, a gravação. Eu vou gerar um link novo e vou lá no AVA, no encontro 8, e vou colocar o link da segunda metade da aula, tá? E aí, além do link, eu já vou colocar esse material em PDF que a gente está conversando, beleza? Mas assim, pelo amor de Deus, não me abandonem na aula, tá? E aí, para aí ficar mais fácil vocês me acompanharem pela apostila. O que vocês vão fazer para acompanhar, tá? Vocês peguem e minimiza, né, a tela da aula, que você não precisa ver minha cara desse tamanho no seu computador. Então, você minimiza a tela da aula e minimiza a tela da apostila. Então, você vai acompanhando a minha cara com o que eu estou falando na apostila, que fica bom pra caramba, tá? Então, tenta fazer isso, que a aula vai ficar boa, beleza? Então, eu vou encerrar agora a gravação e vou correr e fazer essa função lá para a gente voltar. Quem tiver meu número aí, fala comigo no WhatsApp qualquer coisa, se não estiver conseguindo acessar o link, tá? Então, o meu telefone, anota aí. É 99661 9240, tá? Aí dá um oi para mim, alguém de vocês que está assistindo a aula, um filho de Deus, para me falar se o segundo link que eu gerei está funcionando ou não, tá? Então, vocês me desculpem que a gente está testando isso hoje, mas até agora tá tudo correndo bem. Então, eu preciso só conseguir gerar esse segundo link para poder mandar para vocês. Aí você só me fala lá, o link está rodando, o link não está rodando, para eu ver o que está acontecendo. Mas eu acho que vai dar certo. Tudo bem? Então é isso. Daqui uns 15, 20 minutinhos, vocês entrem no segundo link. Eu já vou correr, vou gerar o link e já vou lançar lá no portal, tá? Encontro 8 da nossa matéria, beleza? Até daqui a pouquinho.